Eles vivem em cabanas simples, acreditam em bruxaria, realizam rituais misteriosos e até praticam canibalismo. Esses são os preconceitos mais comuns contra povos indígenas, tribos nativas que vivem isoladas da modernidade nas profundezas da selva sempre exerceram uma fascinação especial sobre nós. Mas nossas ideias muitas vezes são moldadas por antigas histórias e estereótipos racistas. No vídeo de hoje, queremos dar a você uma visão da vida da tribo considerada a mais feroz do mundo. Os Korovai realmente vivem como há milhares de anos, mas será que o canibalismo ainda faz parte de seus rituais hoje em dia? Vamos descobrir em breve, aqui no Vale a Pena Conhecer. Para alcançar a tribo Korovai, é preciso embarcar em uma jornada muito longa. Os Korovai vivem na ilha de Nova Guiné, localizada no Oceano Pacífico, a mais de 17 mil quilômetros de distância do Brasil. Apesar da tecnologia avançada, a parte ocidental da ilha é um dos poucos lugares da Terra que ainda não foi completamente mapeada, pois em grande parte não há estradas ou trilhas e nuvens baixas impedem a captação via satélite. Nessa parte da ilha, onde existem muitos animais e plantas que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, o povo Korovai tem vivido por milhares de anos e para visitá-los é preciso atravessar a implacável selva por 10 dias. Os Korovai, que se referem a si mesmos na língua deles como Kolufo, não têm vilarejos como você pode estar imaginando. Eles vivem em grande parte como nômades da floresta. Isso significa que não têm uma casa fixa, mas vagueiam por sua área tribal e vivem em comunhão com a floresta, suas plantas e animais. Entre os cerca de 750 diferentes grupos étnicos que vivem em Nova Guiné, os Korovai se destacam. De fato, eles são considerados a tribo indígena mais feroz do mundo, mas como é o cotidiano desse povo na profunda selva tropical? Como tem sido por milhares de anos, o dia começa para a maioria dos cerca de 3 mil Korovai que ainda existem ao nascer do sol. Como o assentamento dos Korovai é difícil para estranhos alcançarem, eles permanecem em grande parte intocados pela influência da modernidade. Isso significa que não podem simplesmente pegar o café da manhã na despensa, mas precisam procurá-lo na floresta. Para se protegerem contra animais selvagens, inundações e tribos inimigas, os Korovai geralmente dormem em casas nas árvores, em alturas vertiginosas, mais especificamente a até 50 metros acima do solo. Para procurar comida, eles descem. O que pode parecer assustador para nós não é um problema para os Korovai. Na verdade, os membros da tribo conseguem subir e descer árvores gigantescas sem nenhum auxílio, graças à prática diária. A comida consiste principalmente do que a floresta oferece, incluindo larvas de besouros, ninhos de pássaros, plantas e cogumelos comestíveis. No entanto, os homens da tribo também caçam com arco e flecha de forma bastante tradicional, ou constroem armadilhas na floresta para fornecer carne de javali, marsupiais ou serpentes para suas famílias. Os Korovai também pescam, navegando em canoas de madeira pelos pântanos. Uma iguaria especial para o povo é a carne de crocodilo. No entanto, apenas homens são autorizados a comer esse animal entre os Korovai. Até mesmo as casas nas árvores, onde as famílias vivem com até 8 pessoas, são estritamente separadas por gênero. E a visão de mundo geral dos Korovai pode parecer muito antiquada para muitas culturas ocidentais. O povo acredita que existem 3 mundos: um mundo interno, onde eles, os animais, as plantas e os espíritos vivem, e 2 mundos externos, o da morte e o do oceano sem fim, onde vive um peixe gigante que devora tudo. O povo Korovai não acredita em morte natural. Em vez disso, eles sempre consideram como bruxaria quando alguém morre. E isso tem consequências, pois mesmo se alguém morre de uma doença ou velhice, aos olhos do povo nômade, a pessoa é culpada de ser um carruá. Esses carruás muitas vezes são caçados e mortos com arco e flecha, mesmo se forem membros da própria família.
Mas isso não é tudo. Na verdade, os carruás abatidos são posteriormente divididos em porções manuseáveis e servidos em folhas de bananeira para comer. Além disso, o canibalismo entre os nômades da floresta também é uma forma de punição, por exemplo, para roubo. Pelo menos, essa era a situação até meados dos anos 2000, quando um jornalista australiano viajou para a densa selva da Nova Guiné para descobrir se os rumores de canibalismo ainda eram verdadeiros nos dias de hoje. Portanto, nas áreas de assentamento profundo na selva, essas práticas ainda podem estar em vigor. No entanto, nem todos os Korovai vivem de maneira tão tradicional e brutal. O povo onde a maioria das mulheres se veste apenas com uma saia feita de fibras de plantas e onde os homens muitas vezes usam apenas uma folha enrolada em torno de suas partes íntimas como roupa, passou por desenvolvimentos notáveis ao longo dos últimos séculos. Isso se aplica principalmente aos Korovai que vivem nas margens das áreas de assentamento. Algumas décadas atrás, missionários holandeses construíram assentamentos com casas simples e outros edifícios lá. Portanto, nem todos os Korovai vivem como nômades da floresta em casas nas árvores em constante mudança, mas também estão cada vez mais cultivando alimentos como batatas doces, inhames e bananas, produzindo farinha e assando pão. No entanto, até hoje, os Korovai nas áreas periféricas ainda não sabem ler ou escrever, pois em sua cultura simplesmente não existe uma linguagem escrita. Uma influência muito curiosa da modernidade sobre a tribo é que agora eles usam pilhas. Agora você deve estar se perguntando para quê? No entanto, eles acreditam que as pilhas descartadas que encontram na natureza têm poderes mágicos. Isso se deve ao ácido corrosivo que tem dentro das pilhas. Portanto, o povo nativo agora usa esse ácido para gravar cicatrizes em sua pele como enfeite. O botão de inscrição, esse sim tem poderes mágicos, porque se você apertar ele agora, não vai mais perder nenhum vídeo do Vale a Pena Conhecer. A joia tradicional do povo consiste em conchas e dentes de animais, aros de ratã que os membros da tribo enrolam em volta dos quadris ou ossos de animais que enfiam no nariz. Vocês devem estar se perguntando também de onde vêm todas essas informações sobre a tribo indígena isolada que está em destaque nesse vídeo. Na verdade, desde a década de 1970, têm sido feitos esforços sistemáticos por vários missionários e expedições documentais para estabelecer contato com os Korovai e aprender mais sobre suas fascinantes vidas na profundeza da selva. Antes disso, pouco se sabia sobre esse povo. O que os pesquisadores e outros visitantes experimentam é em parte bastante impactante, pois os Korovai são realmente tudo menos pacíficos. Por exemplo, quando turistas tentaram visitar a tribo, houve tumultos tão violentos com fatalidades que a polícia de Papua Nova Guiné entrou pela primeira vez em sua área para acalmar a situação. Além disso, a probabilidade de rituais de bruxaria e canibalismo ainda ocorrerem nas profundezas da selva faz dos Korovai a tribo indígena mais brutal do mundo. Por outro lado, além dos Korovai, que vivem de maneira tradicional, até mesmo os cigarros, antes desconhecidos para eles, agora são fumados por muitos membros da tribo. Portanto, os Korovai são uma tribo dividida no século XXI. De um lado, existem os Korovai completamente isolados, cujo modo de vida permanece quase inalterado desde a Idade da Pedra. Por outro lado, existem os membros da tribo que vivem de maneira pouco diferente das pessoas do mundo exterior. A tribo indígena ainda não é muito bem pesquisada, mesmo décadas após sua descoberta, porque com apenas cerca de 3.000 membros da tribo, espalhados por uma área de incríveis 600 km² de selva e pântano praticamente impenetráveis, muitos segredos permanecem desconhecidos. Vocês acham que a parte tradicional dos Korovai continuará existindo no futuro ou eles eventualmente se extinguirão? Fica à vontade para compartilhar sua opinião nos comentários. Estamos curiosos. Se vocês gostaram desse vídeo sobre a tribo indígena mais brutal do mundo, certamente deveriam assistir também ao nosso vídeo sobre um dia na ilha mais perigosa do mundo. Até a próxima
aqui no Vale a Pena Conhecer.